Sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu acabei de terminar uma reunião e, como compromisso aqui, eu termino uma reunião e faço um vídeo. E hoje, o que ficou muito claro e eu quero transmitir aqui de mensagem é: não importa a profissão que você esteja, você precisa de quatro coisas para você florescer, potencializar. Não importa se você é médica, se você é administradora de empresa, não interessa. Você precisa de quatro elementos para conseguir crescer e potencializar ali as suas forças. O primeiro deles é o mais simples, porém não é fácil, que é clareza. A maioria das meninas que eu atendo em mentoria não tem clareza. Clareza de onde eu estou faz sentido para mim. Tá alinhado com o que eu quero? Tá alinhado com o que eu desejo? Tá alinhado com os meus valores? Ou será que eu vendo, né, uma coisa e eu mesma não consigo consumir aquele produto porque aquilo não está alinhado com o que eu realmente acredito? E essa falta de clareza, muitas vezes, faz você seguir aí um caminho de outra pessoa, porque você ouviu dizer que outra pessoa é, se deu bem, porque outra pessoa ganhou dinheiro fazendo isso, e você acaba entrando aí nesse circuito sem saber exatamente se aquilo é claro para você em relação aos seus desejos, aos seus valores, às suas forças de caráter. E por isso que eu trato muito isso em mentoria, em curso agora, que é a questão do autoconhecimento. O primeiro passo, clareza. Quem eu sou, onde eu tô, o que eu quero, mas olhando para a essência. A jornada começa lá dentro. E é normal a gente se perder com essa parte de clareza, porque desde que assim a gente cresce, enfim, se desenvolve, nós ouvimos aí, né, de pessoas que a gente admira, de pessoas próximas, familiares, amigos, enfim. Olha, você devia fazer a faculdade X, né? Porque isso tem a sua cara. Já ouviu dizer isso? Olha, isso aí você deveria fazer, porque você deve ser boa nisso. E aí você coloca aquelas mensagens que é né, na jornada ali do nosso crescimento, a gente acaba interiorizando e acaba seguindo por padrões, mensagens que ficam ali no nosso subconsciente. Então, o primeiro elemento é clareza. Antes da gente conseguir crescer, potencializar e se expandir, a gente precisa ter claro o que a gente quer, quem nós somos e se está alinhado. Dois, direção. A clareza é diferente de direção. Direção é quando você está no caminho certo, está na direção correta. Então, vamos supor que você quer fazer uma viagem, você está dentro de um avião. E, enfim, tem muita turbulência, o voo vai durar 10 horas, e aí tem muita turbulência, o avião tem que ficar dando volta para pousar, e demora aí, enfim, ao invés de demorar 10 horas, demora 15 horas. Demora muito mais do que o previsto. Para você, apesar do descanso, né, do cansaço, para você, o que vai ficar claro para você é se você chegou no destino. E esse é o direcionamento. O problema é que a gente, né, muitas das pessoas que eu converso querem respostas rápidas, retornos rápidos, e normalmente os retornos rápidos, as respostas rápidas, vêm de qualquer caminho, não do meu caminho. Então você recebe aí recompensas, né, normalmente financeiras, e quando você passa um tempo na sua vida, você começa a parar e pensar, falar, nossa, pensando bem, eu não tô fazendo aquilo que eu acho que eu devia fazer. Então, é a falta de direção, porque quando você tá na direção, pode demorar um pouco mais, né? O seu avião pode demorar 5 horas a mais. Mas quando você chega lá, é uma realização plena, porque você tá na sua direção. Ao contrário de quem só recebe o retorno financeiro, mas não está na direção. Existem inúmeros casos de pessoas muito bem-sucedidas, pessoas que têm aí grande patrimônio, né, grande volume de patrimônios e se sentem vazias, se sentem infelizes, se sentem incompletos. E muitas vezes isso né, a causa disso é a falta de direção. Seguir um caminho que acreditava trazer o sucesso, mas o sucesso não realiza. O sucesso não esquenta o coração. Então, direcionamento, não importa a profissão, você precisa ter.
de clareza e direção. O segundo ponto é foco. Foco, eu costumo dizer que é uma palavra no singular. Quem tem mais de um, não tem nenhum. E é curioso isso, porque no próprio Life Design eu ensino as pessoas a como você explorar aí outras oportunidades. Mas são potencialidades, são capacidades secundárias, não são primeiros, não é tudo que você vai fazer dando uma ênfase igual. Até porque todo mundo tem as mesmas horas na agenda. A ideia do life design de você explorar, né, assim, caminhos, né, explorar oportunidades, é basicamente para dois motivos. Primeiro, você se autoconhecer, então você trabalhar o seu autoconhecimento, saber se você gosta ou se você não gosta. É como se você estivesse provando uma comida. E quem só come arroz e feijão só sabe o sabor do arroz e feijão. Não vai saber qual que é o sabor da massa, de uma carbonara, enfim. Então, se você quer ampliar o seu paladar, você precisa provar outras comidas. E a mesma coisa que o Life Design fala quando ele cita essa questão de explorar oportunidades. Porque quando você explora oportunidades, você descobre, inclusive, capacidades, habilidades sua. E se você não descobre, você desenvolve. Então você fica uma pessoa múltipla, né? E quanto mais múltiplo você for, menos oportunidade de ficar estagnado você fica, porque você tem mais portas para abrir. Você não se sente ali parado, paralisado e sem plano B. Mas, mesmo você aí explorando oportunidades, explorando carreiras diferentes, se autoconhecendo, é muito importante você ter o foco em qual que é aquela que realmente te brilha para você expandir, para você potencializar, para você fazer virar daquilo algo, o ápice, né, da realização, e aí, claro, vai carregar junto o sucesso profissional. O quarto elemento que eu costumo dizer, então, o primeiro foi clareza, direção, foco, e o quarto é consistência. E é difícil a consistência. A consistência é quando você persiste dentro, continua sentado na sua cadeira do avião. Não importa quantas voltas ele dá, não importa quanto de turbulência tem, não importa se a comida do avião é boa ou ruim. O que importa é que você continua sentado naquele avião e chega até o destino. Então, a consistência, ela é esse drive que você tem de continuar aquele projeto que você acredita, que você sabe que está na sua direção, no seu caminho, independente do movimento externo, independente se o sucesso está chegando rápido ou devagar. E é nessa consistência que você consegue, muitas vezes, juntar ali tudo que você deseja de realização, de sucesso profissional, de abundância, de gestão de tempo, então de horas na agenda para você fazer coisas que você gosta com autoconhecimento, de autocuidado, né? E nesse momento que é o momento de você usufruir tudo isso. E muitas vezes você está tão perto de chegar naquilo mas acaba desistindo um pouco antes, eh, por uma questão de você não ver o resultado tão imediato. A consistência, ela é a cereja do bolo, para você seguir naquela direção, mesmo se tá tudo muito embaçado, nebuloso, se a resposta não tá muito clara. O importante é continuar na jornada e acreditar na sua visão. Às vezes ninguém acredita, só você acredita. Mas tá valendo. O que importa é o direcionamento. Se você sabe que você tá na direção certa, o resultado ele vai vir. Um dia ele vai vir. E essas foram os quatro elementos que eu citei hoje em uma reunião. E eu quis trazer aqui para vocês pensarem, refletirem sobre o assunto e ficar pensando, será que eu tô errando em algum dos elementos? Será que eu tô errando nos quatro elementos? Enfim, para você é um momento aqui de reflexão, de autoanálise e de tentar colocar no papel aí estratégias que eu posso fazer para melhorar determinado elemento. Até a próxima.